Olá, eu faço parte do Ministério de Comunicação da Igreja Apostólica Filadélfia e estou hoje novamente entrevistando o servo de Deus apóstolo Josafá Jordão. Como sempre, ele vai responder as perguntas, as questões que você mesmo aí de casa tem enviado para o nosso site da igreja. E hoje, em continuação do culto de primícias, onde o apóstolo falou sobre a palavra de transformação da linguagem, para você assim ter o cuidado como falar, como se pronunciar diante das coisas de Deus. E hoje eu faço a pergunta para ele. As pessoas têm perguntado, apóstolo, qual a sua opinião a respeito da profecia dentro da igreja? Tem ministérios por aí que as pessoas, no meio do culto, interrompem a palavra trazendo uma profecia. Qual é a sua opinião a respeito? Isso é certo? Olha, atendendo aí a todas as perguntas, né, que os internautas, pessoas de diversas denominações têm mandado, né, para o nosso e-mail, eu quero, na medida do possível, atender a todos. Olha, queridos, é o seguinte, nós entendemos que o culto ele tem ordem e decência, né, e que o espírito do profeta está sujeito a ele mesmo. Então, quando nós entendemos que a palavra de Deus é a maior profecia ao homem, nós temos que ter cuidado, porque no momento da ministração, onde a maior profecia está sendo dada, entregue aos homens, às pessoas, não pode qualquer pessoa se levantar de qualquer jeito, sem princípio, sem coerência nenhuma, e sair entregando ou falando aquilo que ele acha, né? Nós estamos aqui julgando se é de Deus ou não, a questão não é essa, é que no culto existe sim a ordem e decência, existem princípios, e que o espírito do profeta está sujeito a ele mesmo, né? E Deus, até porque Deus não expõe ninguém. E é muito complicado quando alguém se levanta até às vezes para poder expor, né, aquilo que é a vida pessoal particular de alguém por meio de uma profecia. Deus não faz isso, Deus não expõe ninguém. Então, isso acaba não sendo aceitável, né? Não sendo aceitável dentro do corpo de Cristo, porque quando nós temos uma linguagem apostólica, uma linguagem transformada, ela vem do próprio Deus, e Deus veio para estabelecer um reino, o nosso falar nos denuncia quem nós somos. Se nós temos aliança com Deus ou não, se nós temos compromisso com Deus ou não. Então é muito complicado você, sem sentido, sem princípio, sem liberdade alguma, você levantar, sair e falar aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Tem que ter cuidado, precisa. Apóstolo, o senhor é servo de Deus, um homem eleito, quem Deus constituiu na frente de um trabalho muito grande, muito crescido. E eu queria saber, isso já aconteceu com o senhor? Alguém parar o culto na hora da sua ministração, na hora daquela palavra de poder, assim, diretamente voltar? E qual foi a sua reação? Olha, graças a Deus, no culto, não. Houve de forma pessoal, né, particular. No culto não, porque eu nunca dei liberdade para que isso acontecesse. Entendendo bem uma coisa, onde é o Espírito da liberdade, né? Liberdade no Senhor. Mas dessa forma não, prender um pé, porque quando alguém se levanta para entregar uma profecia, consequentemente, a ordem do culto é quebrada, acaba parando tudo, é como se abrisse um espaço, um adendo, dentro do culto para se colocar alguma coisa que está fugindo daquilo que é a maior revelação, a maior profecia, que é a palavra de Deus. Então, no culto eu nunca dei espaço, eu nunca dei abertura para que isso acontecesse, né? Mas comigo de forma pessoal já aconteceu. E no primeiro momento é muito assim, engraçado, meio inusitado até, mas que depois você acaba, né, olhando e até rindo da situação, né, da forma que aconteceu, né, porque infelizmente existem pessoas que às vezes sem princípio, sem coerência nenhuma, né, acham que pode, que deve e querem, num certo sentido, tirar uma casquinha, uma lasquinha daqueles a quem Deus constituiu, né? E aí, num primeiro momento assim, chega a ser estranho, mas também bastante inusitado, mas como eu falei, depois é muito tranquilo, você olha, lembra e fala, olha, passou, né? Quem é que um dia não passou por isso, né? Eu já passei, todos nós passamos, mas nós precisamos também entender um outro fator muito importante, que a Bíblia nos ensina a julgar a profecia e não o profeta, porque Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer, o momento em que Ele quer e da maneira que Ele quer. Então Deus pode usar uma criança, né? Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Deus pode simplesmente, eu já vi isso perfeitamente, Deus usando uma criança, uma pessoa de idade. A questão não é essa, Deus não faz distinção de raça, cor, sexo ou nacionalidade, mas nós precisamos julgar a profecia, né? Dentro do seu contexto.
o tempo dela, né? O momento dela, estar no cronos, no tempo de Deus. Porque no tempo, na hora e no momento de Deus, ela acontecerá, né? Então, muitas vezes nós olhamos para o profeta e pensamos: será que ele tem condições de me entregar essa profecia? Será que ele pode? Quem é ele para me entregar isso? Né? E logo vem um ponto de interrogação. E todos podem sim, né, usados por Deus, né, no momento certo, se levantar para dirigir uma palavra. Agora existem também aquelas manias, né? Alguns acabam caracterizando como regra: olha, eu tenho que dar 3 pulinhos, eu tenho que dizer, eis que te digo. O Senhor te diz: não, na verdade é muito simples. Eu já profetizei, abençoei a vida de muitas pessoas de uma forma muito simples. Num diálogo você simplesmente transmite uma grande revelação de Deus. Cabe a ela entender ou não. Aqueles que são de Deus e têm discernimento acabam entendendo. Mas as pessoas estão bitoladas debaixo daquilo que é uma tradição e uma grande religiosidade, e elas acabam sendo roubadas, entendendo que quando alguém se levanta para falar: olha, eis que te digo, o Senhor te diz, e pula para lá e para cá, então as pessoas acabam contabilizando e acreditando que isso provém de Deus, quando na verdade isso não tem nada a ver. São algumas vestícias espirituais, né? Algumas coisas que não tem nada a ver com Deus. As coisas de Deus são muito simples. Deus veio para estabelecer um reino e não uma religião. É isso. Glória a Deus. Essa foi a resposta do servo de Deus, apóstolo Josafá Jordão. E se você tem a sua pergunta, envie também para a gente, manda o seu endereço. O nosso endereço está aí, né, na tela, pode mandar, ele também vai responder. Espero que a sua dúvida tenha sido esclarecida. Deus te abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau.